Então, se eu tenho lá, ó, você estuda, poderia ser, você estuda inglês? Perceberam que na minha pergunta só tem ali, ó, a pessoa, o você, no caso, e já tem o verbo, que é o estuda. Pronto, é uma pergunta direta. Quando eu faço esse tipo de pergunta no inglês, eu preciso colocar do, did ou will. Vai depender do tempo da minha pergunta. Tá no presente? Tá no passado? Tá no futuro? O que eu vou usar então aqui? Então, nesse exemplo, ó, você estuda? Se eu quero perguntar isso, ó, que tempo que tá essa pergunta? Né? Tá lá no presente. Então, quem que a gente vai usar? Do, did ou will? Isso é uma pergunta direta. Vamos montar no inglês para ver como é que fica? Está no presente. Então, se eu tenho esse tipo de pergunta, eu vou colocar o do com o you. Do you study? Eu tô falando separado, mas depois a gente junta na hora de falar, tá? Guys, o que dá vontade da gente fazer quando a gente tá perguntando em inglês com alguém? You study? A gente não fazer uma pergunta, a gente só falar, né? E como se fosse uma afirmação mesmo. Só que no inglês, quando eu faço pergunta, vai acontecer isso. Se é esse tipo de pergunta, eu vou precisar ou colocar o do, ou colocar o did, ou colocar o will. Tudo bem até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat, que daqui a pouquinho eu vou dar uma espiada aí. Quais são as dúvidas de vocês? Tá, coloquei ali do you study, você estuda. É daí que vem aquela pergunta famosa. Do you speak English? Que vocês ficam respondendo, sorry, I don't speak English. Por enquanto, por enquanto. Ó, vou dar uma dica de som para você juntar na hora de falar. Toda vez que você tem esse do com you, ao invés de você falar do you, você vai juntar esses dois sons e vai sair esse som aqui, ó, j, j, tá? Pessoal ali que tá vendo os meus slides, j, de study, j, study. Esse som que você vai ter na hora que você junta do com you. Então, ao invés de eu perguntar, do you study? De study. O que é importante quando você já vai falando o inglês de vida real? Já vai juntando na hora de falar. Quando você ouvir, você já passa a entender. E se você fica só praticando, do you study? Do you study English? Quando alguém falar rápido com você, as chances de você entender aquela pessoa vai ser muito pequena, né? Então, se eu já vou falando do jeito que é falado na vida real, eu aumento a minha chance de já ir praticando o meu entender também. Tudo bem até aqui? Pessoal do YouTube, deu para entender? Então, que tipo de pergunta eu faço quando eu tô com o do, né? Perguntas diretas, né? Então, se eu quero falar, você estuda, você trabalha, você corre, você come, eu vou usar o do com o you. A pergunta está no presente, né? Então, eu vou colocar o do. Colocamos o do para fazer perguntas no presente. A Fê viu isso lá no intensivo, inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha, então, como que eu faço outros tipos de perguntas. Por exemplo, você estuda inglês? Também é uma pergunta direta, também está no presente, não é? Ó, você estuda, se fosse estudou, estudará, seria passado, futuro, né? Mas aqui, ó, você estuda, tá no presente. Eu já sei que quando eu faço esse tipo de pergunta, eu preciso colocar do, did ou will. Se tá no presente, eu vou colocar o do. Como que eu faço essa pergunta em inglês? Pessoal que está acompanhando aqui a live de aquecimento, está acompanhando os slides, abra a boca e fale mesmo. Como que você perguntaria isso para alguém? É importante você já ir treinando falando, porque ó, o que a gente está vendo hoje? Como que você também pode conseguir falar inglês com um treino simples, que você vai gastar 15 minutos por dia. Só que o que você vai ter que fazer? Já ir praticando falando, já ir abrindo a boca e falando. Como que você pergunta isso? Você estuda inglês? Vamos conferir? Vê se foi isso que você pensou? Do you study English? Só que a gente não fala assim, né? Como é que é quando a gente junta o do com you? J. Por que, teacher? Porque é assim que se fala o inglês na vida real. Se eu ficar falando do you study English, quando alguém falar rápido comigo, eu não vou entender. Aí você vai passar muito tempo sem entender. Então, o que a gente tem que fazer? Já ir falando como que é a fala mesmo. Então, ao invés de eu falar do you, J. Vão abrindo a boca e falando. Do you study English? Do you study English? Lembra que não é treino papagaio? Então, eu não vou ficar falando para você repetir. Antes mesmo de eu falar, eu já pedi para você falar.
Como é que você pergunta em inglês? Você estuda inglês? Você já abre a boca antes de mim. Por quê, teacher? Fala aí para eu repetir. Então, só que daí, vai lá naquele treino papagaio que eu já comentei com vocês aqui também. Treino papagaio, você fica repetindo em inglês, o professor, ou seja lá quem for. Você cai na ilusão que você está treinando a fala, que você está falando inglês, só que você só está repetindo. Você não consegue criar nada novo. O papagaio faz isso. Ele repete, louro quer café, louro tá com fome. Só que se você tentar bater um papo com o papagaio, não vai rolar. Porque ele só sabe frases decoradas de ficar repetindo. O treino papagaio no inglês é a mesma coisa. A pessoa fica repetindo. Ah, você fala inglês? Do you speak English? Ela sabe que do you speak English já você fala inglês. Mas não consegue usar o do com you para fazer outro tipo de pergunta, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, vê se foi isso que você montou, ó. Do you study English? Sem treino papagaio. Você fala primeiro, depois eu falo. Olha a diferença, guys. Juntei do com you, eu tenho j. Tudo bem até aqui? Let's move on. Vamos avançar um pouquinho. Guys, se eu quero acrescentar alguma informação na minha pergunta, tipo, onde você estuda? O que você estuda? Que horas você estuda? Por que você estuda? Eu posso. Aqui eu coloquei no exemplo, no slide, quem está acompanhando pelo YouTube, onde você estuda. Onde em inglês é where. Where. Você vai começar com essa palavrinha mesmo, ó. Onde você estuda. A gente vai começar com esse onde. Onde é where, já pode fazer a sua pergunta aí. Onde você estuda? De repente você quer perguntar para alguém, conhecer alguém que está morando fora, enfim, e você quer perguntar onde você estuda. Começa lá com where e junta o restante. Vamos ver como é que ficou então? Tá no presente? Vou usar o do, né? Porque tá no presente. Onde é where, juntei tudo, where do you study? Lembra que aqui eu vou ter o j, where j, mesma coisa. Where do you study English? Where do you study English? Ao invés de where do you study English? Eu posso falar separado, teacher? Pode. Vamos entender? Vão. Só que o problema é quando falarem com você, né? Você não vai entender porque na sua cabeça precisa perguntar where do you study English? Esse inglês não é falado na vida real, tá? Então a gente já tem que ir treinando falando assim. Vai facilitar bastante a caminhada de vocês, principalmente para entender o inglês falado. Thanks for coming. See you tomorrow. Obrigada por vocês estarem aqui. Vejo vocês amanhã, guys. Bye bye. See you.